galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui da Base Treinamentos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Brito e no vídeo de hoje eu vou mostrar 21 comandos essenciais no Oracle Linux para DBAs. Pessoal, quem trabalha com banco de dados Oracle, quem quer trabalhar com banco de dados Oracle, quem quer até mesmo conhecer o banco de dados Oracle, não dá para deixar de lado o Oracle Linux, tá? É essencial que você conheça o Oracle Linux, porque é um dos melhores sistemas operacionais para você poder instalar o seu banco de dados Oracle. E na aula de hoje eu vou mostrar 21 comandos, tá? Comandos básicos e também comandos avançados que são realmente essenciais e que você não pode deixar de conhecer quando você estiver trabalhando com o Oracle Linux e também com o Oracle Database, tá? Claro que para você rodar esses comandos, você vai precisar do seu Oracle Linux instalado, tá? Se você ainda não sabe instalar o Oracle Linux, segura um pouquinho aí, porque na semana DBA Oracle, a gente vai ter um projeto prático, passo a passo, e você vai aprender a fazer essa instalação junto comigo. E se você ainda não sabe o que é a semana DBA Oracle, é um evento online totalmente gratuito, onde eu vou te mostrar o que você precisa fazer para poder dominar o banco de dados mais popular do mundo, tá? Que, para quem não sabe, é o banco de dados Oracle. Então, se você se interessou, quer participar da semana DBA Oracle, clica no link que está na descrição do vídeo, tá? Para você garantir a sua vaga. Eu garanto que a semana DBA Oracle vai ser incrível e realmente transformadora na sua carreira profissional, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para a tela do meu computador para a gente mostrar aí esses 21 comandos essenciais no Oracle Linux para DBAs. Então vamos lá, pessoal. 21 comandos essenciais no Oracle Linux para DBAs. Pessoal, quem trabalha com Oracle Database, quem quer trabalhar com Oracle Database, quem quer conhecer o Oracle Database, com certeza vai mexer com o Oracle Linux, tá? O Oracle Linux ele é o sistema operacional melhorado para funcionar com o Oracle Database, tá bom? Então, em algum momento, com certeza, você vai fazer uma instalação do Oracle Database no Oracle Linux, tá bom? Claro que você pode realizar a instalação do Oracle em outros sistemas operacionais, como, por exemplo, sistemas operacionais homologados, né, pela própria Oracle. Se eu não me engano, é o SUSE, o Red Hat e também o Solaris, tá? Então, se eu não me engano, esses são os 3 sistemas operacionais, obviamente, além do Oracle Linux, tá? Homologados, que você também poderia, por exemplo, realizar a instalação do Oracle Database. Então, por exemplo, eu quero instalar no CentOS. Você até pode, mas não é homologado pela Oracle, tá? Então, se der algum problema, tá? Fica a sua conta em risco, tá? Mas o Oracle Linux, com certeza, é o sistema operacional melhorado para você instalar o seu Oracle Database, tá? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar 21 comandos essenciais, tá? Comandos básicos e comandos um pouco mais avançados que você precisa saber, tá? Para você realmente trabalhar com o Oracle Database, beleza? Então, eu deixei aqui, pessoal, ó, uns slides aqui para vocês, tá? Desde comando bem básico mesmo, para quem realmente não tem nenhuma experiência com o Oracle Linux, até comandos um pouquinho mais avançados, comandos bem bacanas, alguns comandos que são sacadas, que eu garanto para você que realmente vai ser uma mão na roda e vai te ajudar muito no seu dia a dia, tá bom? Então eu deixei toda essa documentação aqui para vocês, vou disponibilizar, tá? Para quem está no nosso grupo do Telegram. Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, vai lá na descrição do vídeo, clica e entra no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, agora eu vou lá para a minha máquina virtual, no meu Oracle Linux, tá? Para poder mostrar esses comandos para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Já estou aqui na minha máquina virtual e também tá com o meu Oracle Linux instalado. E no caso, esse Oracle Linux aqui, ele tá com interface gráfica para poder ficar melhor para vocês, tá? Eu poderia instalar somente com tela preta, tá? Instalar em modo minimal, mas o modo gráfico ele é muito mais fácil para quem está aprendendo, tá? Então, vamos supor que você chegou no mercado, acessou aí a tela aqui do seu Oracle Linux. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai apertar o botão direito do seu mouse e vai abrir um terminal, tá? Para você começar a rodar os comandos, tá bom? E aí é o seguinte, você está aqui, tá, no seu terminal, e eu vou começar agora a passar alguns comandos. Essa vai ser uma aula rápida, tá? Uma aula dinâmica para eu poder mostrar alguns comandos para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, né? O primeiro comandinho aí que você vai rodar, tá? É um pwd, tá? Esse comando faz o quê? Esse comando, ele mostra qual é o seu diretório atual. Então, você abriu, tá, o terminal, qual é o diretório atual que você está? Você está no diretório Home Oracle. Tá? Uma observação muito importante é que você está logado com o usuário Oracle, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um comando para a gente trocar esse usuário aqui,
tá bom? Então o primeiro comandinho aí, pwd, para a gente descobrir em qual diretório nós estamos, ok? Segundo comando, tá? Que eu quero mostrar para vocês, é um comando para a gente listar o que tem dentro desse diretório. Então a gente já sabe onde nós estamos e eu quero saber o que tem dentro desse diretório, tá? Então a gente vai dar um comando chamado ls-lh, tá? O ls-lh, pessoal, ele vai listar tudo que tem aqui dentro dessa pasta que nós estamos, tá? Então todos esses arquivos aqui, ó, estão dentro da pasta Home Oracle, tá? Então o comando ls-lh lista tudo que tem dentro de um diretório, tá bom? E aí é o seguinte, tá? Você já sabe como descobrir em que pasta você tá e você já sabe como listar o conteúdo dessa pasta. Aí agora é o seguinte, você tá vendo aqui que tem algumas pastas aqui dentro, né? Como que eu faço para poder entrar em uma pasta dessa daí, tá? A gente roda um comando, tá? A gente executa um comando chamado cd. O comando cd faz com que você entre nas pastas, tá? Nos diretórios do seu Oracle Linux. Então, por exemplo, se eu quiser entrar nessa pastinha aqui, database, ó, eu vou dar um cd database, ó, tá? E eu vou estar dentro dessa pasta. Como é que eu faço para visualizar isso? A gente já aprendeu pwd. Então, olha só, agora eu estou dentro do Home Oracle Database, tá? Para listar tudo que tem dentro do database, ls-lh, tá? Então, olha só, tem essas informações aqui, tá? Dentro do Oracle Database. Se eu quiser voltar para o meu Home Oracle, como que eu faço, tá? Você pode dar dois comandos, tá? Você pode fazer de duas variedades com o comando cd, tá? Você pode dar o cd home /oracle, tá? E olha só, você vai voltar para a pasta Home Oracle, tá? Vou entrar novamente aqui no database para mostrar para vocês como que faz de uma outra forma. Você também pode fazer o seguinte, ó, cd dois pontos. O cd dois pontos, ele volta um nível, tá, da pasta que você tá. Então, por exemplo, se você tá aqui no Home Oracle Database e você der um cd dois pontos, ele vai voltar para o Home Oracle. Se você der novamente um cd dois pontos, ele vai para a pasta Home. Quer ver? Olha só. cd dois pontos, pwd, Home Oracle. cd dois pontos, pwd, estamos na Home. Tá bom? Então é assim que você navega entre as pastas, com o comando cd. Bom, outro comando que eu quero mostrar para vocês, tá? É um comando bem básico, tá bom? Mas é um comando que a gente utiliza muito, que é o comando clear, tá? A tela começa a ficar poluída, tá? Para a gente poder limpar a tela, a gente dá o comando clear, tá? Mas o clear, ele não limpa completamente. Se você voltar aqui, ó, subir um pouquinho aqui para cima, ó, você vai ver que tem todo o histórico que a gente acabou de fazer. É como se ele desse vários enters aí para você continuar escrevendo, tá? Então, comando clear para poder limpar a tela. E aí é o seguinte, pessoal, o próximo comando que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou dar um cd aqui para o home. Mais uma coisa, pessoal. Para você não precisar escrever todo o diretório, você pode dar um cd, escrever HO e dar um tab, ó. Ele já vai preencher automaticamente, ó. Então, hora, tab, ele já preenche automaticamente, tá? Então, aqui dentro do meu Home Oracle, o próximo comandinho que eu quero mostrar para vocês é um comando de criar pastas, tá? Então, como é que você faz para poder criar uma pasta no Linux, tá? Você dá o comando mkdir. O comando mkdir, pessoal, ele serve para poder criar uma pasta no Linux, tá? Então, olha só, mkdir, vou escrever pasta, underline, Felipe, tá? Então, olha só, criei essa pasta, como é que eu faço para verificar? ls-lh, comando que a gente já aprendeu, tá? E olha quem tá aqui, a pasta Felipe, tá? A pasta que eu acabei de criar, tá? O próximo comando, tá? Eu vou acessar agora essa minha pasta, ó, vou dar um cd para essa pasta, tá? Dei um tab para ele completar, estou aqui dentro, ó, pwd, da minha pasta Felipe, vou dar um clear para limpar a tela, tá? O próximo comandinho que eu quero mostrar para vocês é um comando, tá? De criar um arquivo. Como é que eu faço para criar um arquivo no Linux, tá? Pessoal, isso aqui é tudo em linha de comando, tá? A gente tem o Linux em tela gráfica, mas os comandos, tá? Realmente para você trabalhar isso na linha de comando, tá bom? Então, voltando. Como que eu faço para poder criar um arquivo no Linux, tá? Eu dou o comando touch. O touch você utiliza para poder criar arquivos. Então, por exemplo, eu posso criar um teste.txt, eu posso criar, tá? Uma query.sql, tá? E para eu listar, ó, aqui, ó, eu listo aqui, ó, os meus arquivos, tá? Então o comando touch, ele é utilizado para poder criar arquivos no Linux, ok? Aí é o seguinte, pessoal, o próximo comandinho que eu quero mostrar para vocês também é um comando muito útil, tá? E aí é o seguinte, ó, a gente acabou de criar um arquivo chamado query.sql e um arquivo chamado teste.sql, certo? Eu vou vir aqui para minha pasta home, tá? Estou aqui na minha pasta home. E aí é o seguinte, você sabe que você criou,
tá? Esse arquivo query.sql e esse arquivo test.sql, mas você não lembra qual foi a pasta que você criou. Como que você faz para poder encontrar esses arquivos? Esse é um comando muito legal também, e é o comando find, tá? O comando find serve para você encontrar arquivos no seu Linux, tá? Então, como é que você faz? Você passa o comando find, tá? Passa o nome do diretório que você quer procurar. Então, eu sei que eu criei dentro do home, mas eu não me lembro onde. Então, eu vou passar aqui, ó, o meu home, tá bom? Depois que eu passar o home, eu dou um espaço e eu coloco -name, tá? E depois eu vou colocar aqui uma aspa e vou colocar o nome do meu arquivo que eu lembro, ó, teste.txt, tá bom? E olha só, ele vai buscar, claro que ele me deu uma permissão deny aqui, porque nesse caso eu não sou o dono dessa pasta, tá? Então ele não deixou eu acessar. Se eu tivesse, por exemplo, com o usuário dono dessa pasta, eu conseguiria acessar. Mas não tem problema, não era aqui que estava o meu arquivo. Olha só, o meu arquivo está aqui dentro, ó. Home, Oracle, pasta, Felipe, teste.txt, tá bom? A mesma coisa valeria para o arquivo query.sql, tá? Ele vai me dar novamente permissão deny, porque ele vai tentar pesquisar aqui de novo, ó, e não vai conseguir, mas ele vai encontrar aqui dentro, tá? Então, olha só. Opa. Query.sql. Vou botar uma aspa aqui e vou dar um enter, tá? E olha só, ele novamente encontrou aqui o meu arquivo, tá bom? Então, o comando find serve para isso. Só complementando, pessoal, uma outra coisa legal do comando find é que a gente também pode utilizar dessa forma aqui, ó. Vamos supor que você tenha vários arquivos TXT, tá? Ou tenha vários arquivos .sql ou .sql, tá? SQL é em inglês, tá, pessoal? Para quem não tá entendendo, o SQL em inglês se chama SQL, tá bom? Mas você pode chamar como você quiser. Vamos supor que você queira buscar todos os arquivos .sql, tá? Que você tem aí dentro do seu home. Você também pode, tá? E aí como é que você faz? Você coloca um asterisco aqui e coloca a extensão do seu arquivo, tá? E manda buscar. No caso aqui, como ele tem muito arquivo .sql, ó, ele buscou vários aqui dentro do meu home, tá bom? Era isso mesmo que a gente queria, tá? E aqui embaixo, no final, olha quem tá aqui, ó, o nosso query.sql, tá bom? Então, realmente, o comando find é uma mão na roda aí no nosso dia a dia para buscar arquivos, tá bom? Comando simples que às vezes muita gente não conhece. O próximo comando, pessoal, vou dar um clear aqui para poder limpar a tela, tá? E vou dar um CD aqui para dentro da minha pasta Felipe aqui para mostrar o próximo comando para vocês, tá? Estou aqui dentro, ó, e vou dar um ls-lh, tá? O próximo comando que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é um comando para a gente poder editar o que tem dentro desses arquivos aqui, tá? A gente deu o comando touch, criou o arquivo, mas a gente não colocou nada aqui dentro, tá? Existem duas formas da gente colocar isso aqui dentro. A gente poderia utilizar um comando chamado echo, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas a gente também tem um comandinho chamado vi ou vim, tá? Você pode utilizar ou um ou outro, tá? Então, por exemplo, quando eu dou um comando vi, eu vou abrir uma edição do arquivo, tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui dentro da minha query.sql, ó, quando eu dou um enter, eu já estou dentro do meu arquivo query.sql, tá? Como é que eu faço para escrever aqui dentro? Eu vou clicar o botão insert ou a letra I, tá? Olha só, se eu clicar a letra I, ó, reparem que aqui embaixo, ó, onde está meu mouse aqui, ele está aparecendo insert, tá? Insert quer dizer que a gente pode escrever. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, select asterisk from duo, tá? Uma queryzinha simples aí para a gente poder rodar no nosso banco, tá? Eu estou colocando uma informação aqui dentro do meu arquivo query.sql com o comandinho vi, tá? Para eu poder salvar esse arquivo, ó, eu clico a letra ESC, tá? No caso, eu clico o botão ESC, tá? E escrevo 2 pontos WQ ou X para poder salvar, tá? Feito isso, eu já salvei a informação e agora dentro desse arquivo aqui, ó, query.sql, ó, se eu der um vi de novo, ó, eu tenho aqui uma informação select asterisk from duo, tá? Para você poder sair daqui sem salvar nada, você dá um ESC, 2 pontos Q, ou você pode dar um CLE, exclamação, para poder forçar a saída, tá bom? Então, sair sem salvar, tá bom? Já dando gancho, pessoal, um outro comando também bem legal, tá? Para a gente poder verificar a informação que tem dentro de um arquivo, sem a gente precisar entrar nesse arquivo com o comando vi ou com o comando vim, tá? É o comando cat, tá? O comando cat, ele serve para poder listar, ele serve para algumas outras coisas também, mas ele serve principalmente para poder listar, pelo menos eu uso muito para isso, tá? Alguma informação que tem dentro de um arquivo. Então, vamos supor que eu quero listar o que tem dentro
desse arquivo aqui, ó, query.sql, tá? Então eu dou o comando cat, ó, query.sql e dou um enter. Olha só, ele vai me listar a informação que tem dentro do meu arquivo query.sql. E como vocês podem ver, a informação que a gente colocou, select asterisk from duo, ok? O próximo comando que eu tenho para mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte, tá? Vou dar um clear aqui, vou dar alguns enter, tá? E aí é o seguinte, você está rodando comando no seu Linux, está aprendendo, está rodando vários comandos, e aí você quer executar um comando que você executou, mas você não lembra qual foi o comando, tá? Você tem algum histórico disso? Você consegue ter um histórico dos comandos que você executou? E aí, tem um comandinho chamado history, tá? O comando history, olha só, ele tem o histórico de vários comandos que a gente listou, tá? No caso, tem um pouquinho de comandos mais aqui para cima, porque eu já venho executando comandos aqui nessa máquina. Mas se vocês repararem, ó, a gente tem todo o histórico aqui, ó, dos comandos que a gente executou. Então, ó, cd-rom, pwd, cd-database, cd2 ó, todos os comandos que a gente veio executando até agora, tá? E você ainda pode, por exemplo, dar um history 5, e aí você vai buscar aí, ó, os 5 últimos comandos, tá? Ou um history 10, para você buscar aí os últimos 10 comandos que você executou, tá? Comando history também bem bacana se você quiser lembrar o histórico de comandos que você executou, ok? Perfeito, pessoal. Vou dar um clear aqui, tá? E o próximo comandinho que eu quero mostrar para vocês é o comando cp. O comando cp, pessoal, ele é utilizado para poder copiar os arquivos de um lugar para o outro, tá? Então, por exemplo, aqui dentro, ó, a gente tem os arquivos chamados query.sql e o arquivo chamado txt.sql. TXT não, test.txt, tá bom? Eu fiz confusão, tá bom? A gente tem esses dois arquivos aqui, ok? E aí o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero copiar, tá? Esses arquivos aqui para dentro do meu home Oracle, tá? Nesse caso, eu estou aqui na pasta Felipe e eu quero copiar aqui somente para o meu home Oracle, tá? Como é que eu faço? Eu utilizo o comando cp, tá? Então, olha só, cpquery.sql, test.txt, tá? Eu posso passar os dois arquivos de uma vez e agora, ó, eu passo o caminho, tá? Que eu quero colocar o meu arquivo, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar com o mesmo nome, tá? Porque eu estou colocando os dois arquivos, ó. Então, se eu der aqui o cp dessa forma, agora eu vou dar um cd ls-lh, olha só, eu já tenho os dois arquivos aqui, ó, query.sql e test.txt, tá? O que eu poderia também fazer com o comando cp, vou dar um clear aqui, ó, e vou dar um cd dentro da minha pasta Felipe, é o seguinte, ó, eu poderia dar um cp, tá? Query.sql, que é o arquivo que vou copiar, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, query1.sql, tá? Eu ainda consigo trocar o nome do meu arquivo, copiando ele e passando um outro nome, tá? Então, olha só, você dá um ls-lh, a gente tem aqui agora o query.sql1, que é uma cópia do query.sql. O próximo comando é o seguinte, pessoal, a gente aprendeu a como copiar o arquivo, tá? Vou dar um clear aqui, tá? Deixa eu ver onde eu estou na pasta home, vou aqui para minha pasta Felipe, tá? E dou um ls-lh, tá? A gente aprendeu a como copiar o arquivo, mas e se eu quiser mover esse arquivo, tá? E não copiar? Por exemplo, eu tenho o query1.sql na minha pasta home Oracle, tá? Eu quero mover, tá? Eu quero tirar, ó. Eu quero tirar esse arquivo daqui e quero colocar ele aqui dentro da pasta Felipe, tá? Mas não quero copiar, eu quero realmente mover, tá? Então, o comandinho que eu tenho para mostrar para vocês é o comando, vou dar um clear aqui, o comando mv, tá? O comando mv, pessoal, você move um arquivo, tá? Então, olha só, mv quer dizer move, né? Query1.sql para algum lugar, tá? Então, eu vou mover aqui, ó, para a pasta Felipe. Pessoal, por que eu não preciso passar o caminho da pasta Felipe nesse caso aqui? Porque a pasta Felipe está dentro do home, tá? Então, eu não preciso passar home Oracle porque eu já sei que eu estou aqui dentro, tá? Você poderia passar? Poderia passar, tá? Mas como eu já sei que eu estou aqui dentro, basta eu fazer dessa forma, tá? Então, olha só, feito isso, se eu der um cd agora para a pasta Felipe, ó, e der um ls-lh, olha quem está aqui dentro, o query1.sql. Se eu voltar para minha pasta home e der um ls-lh, vocês vão ver que o query1, acho que eu falei errado, pessoal, query1.sql, tá? Não vai estar mais aqui dentro do home Oracle, tá? Ele vai estar agora dentro da pasta Felipe, tá? Então, comando move para poder mover os arquivos e comando cp para você poder copiar os arquivos de um lugar para o outro.
Beleza? O próximo comando, pessoal, é um comando para a gente poder deletar os arquivos, tá? E também deletar um diretório, tá? A gente pode ter uma variedade que é um comando chamado rm, tá? Então vamos supor que você está aí com os arquivos e você não quer mais que esses arquivos estejam aqui. Então, por exemplo, eu quero deletar o query.sql e quero deletar o teste.sql. Como que eu faço? rm query.sql teste.txt, tá? Pessoal, se eu estiver falando errado aqui a extensão, é porque eu já estou aqui realmente com a mente no embalo. Não se preocupe, vocês estão entendendo o que é query.sql e teste.txt, tá bom? Então, ó, rm query.sql e teste.txt, tá? Então, o comando rm, ó, serve para poder deletar esses arquivos, tá? Então, se eu der um ls-lh, ó, eles não vão estar mais aqui. Eu acabei de deletar esse arquivo, tá? E a gente pode fazer a mesma coisa, ó, na pasta Felipe, tá? Então, aqui dentro, ó, eu tenho esses arquivos aqui e eu posso dar um rm query1.sql, query.sql e teste.txt, tá? Olha só, deletei todos eles, tá bom? E aí é o seguinte, eu quero agora também deletar a pasta Felipe. Como que eu faço, tá? Vou voltar aqui para minha pasta home, ó, home Oracle, tá? Vou dar um clear aqui, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, eu quero agora deletar a minha pasta Felipe, tá? Vamos ver se o comando rm funciona. rm pasta underline Felipe. Olha só, eu não posso utilizar o comando rm para poder deletar uma pasta, tá? Só para poder deletar arquivo. Ele está falando aqui, ó, você não pode deletar a pasta Felipe porque é um diretório, tá? Então, como que eu faço para poder deletar um diretório? Variedade do comando rm, tá? rmdir. Então, você usa rmdir. Delete um diretório, tá? E daí você passa agora, ó, a pasta que você quer deletar, que no caso é a pasta Felipe, tá? Feito isso, ó, deletamos a pasta Felipe do nosso Oracle Linux, tá? Então, para poder deletar arquivo, comando rm. Para poder deletar uma pasta, rmdir. Beleza, pessoal? Show de bola, pessoal! Vou dar um clear aqui, tá? O próximo comando que eu quero mostrar para vocês é um comando para a gente poder trocar o usuário. Como eu falei para vocês, ó, a gente está com o usuário Oracle, tá? Mas quando a gente está trabalhando com o banco de dados Oracle, muitas vezes a gente tem que fazer algumas operações com o usuário root, depois a gente troca para o Oracle, troca para o root, troca para outro usuário, tá? Se você tiver outros usuários para poder utilizar, tá? E como é que você faz para poder trocar de usuário? Você utiliza um comando chamado su-, tá? Su- você utiliza para poder trocar o usuário. Então, para você chamar o seu usuário root, basta você passar su-, tá? Você dá Enter, ele vai perguntar qual é o password do root, tá? Eu vou colocar o meu password aqui e olha só, ele já vai estar logado aqui com o usuário root, tá? Se você quiser voltar para o Oracle, su Oracle, tá? E daí você dá um Enter e ele vai voltar para o Oracle, tá? Então o comando su, pessoal, ele serve para poder trocar o usuário, tá? Do Oracle Linux, tá bom? Se você tivesse um outro usuário, né? Por exemplo, se eu tivesse um usuário chamado Felipe, eu colocaria su Felipe, né? Só que o usuário não existe, né? E aí eu colocaria a senha do Felipe e a gente começaria a utilizar o usuário Felipe ao invés do Oracle, ao invés do root, tá bom? Então, para trocar de usuário no Linux, su e o nome do usuário. Aí agora é o seguinte, pessoal, o próximo comando é um comandinho um pouquinho mais avançado, tá? Mas que é de extrema importância para quem trabalha com banco de dados, tá? Que é um comando que a gente chama de chmod, tá? Pessoal, o chmod, ele é para poder trocar a permissão, tá? Seja de um arquivo, seja de um diretório, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Eu tô no Home Oracle, né? Eu vou criar uma outra pasta aqui, ó, tá? mkdir. Vou criar de novo a pasta Felipe, tá bom? Criei a pasta Felipe, ls-lh, tá? E olha só, pessoal, aqui na pasta Felipe, aqui se vocês repararem do lado aqui, ó, ele tem algumas letras aqui, tá? Isso aqui não tá aqui por acaso, tá? Isso aqui significa alguma coisa. Beleza, pessoal? Isso aqui significa alguma coisa, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe o que isso aqui significa. Eu tenho certeza. Tenho certeza que tem muita gente que não sabe o que isso aqui significa. Tem muita gente que... Ah, qual é a permissão que tem que dar? chmod 777? Beleza, vou dar chmod 777, tá? Na pasta Felipe. Beleza, dei a permissão. Ah, não. chmod 775 na pasta Felipe. Essa é a permissão? Beleza. Então, vou dar aqui o chmod na pasta Felipe, tá? E se você der um ls-lh, você vai ver que isso aqui vai mudar, ó.
olha só, olha como é que tá agora. Antes estava assim, ó, tá? E agora tá assim, ó. Reparem que, por exemplo, aqui, ó, tem um R-X. Agora aqui tem um RWX, tá? Eu garanto que tem muita gente que não sabe o que significa isso, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês o que significa, tá? E vou mostrar uma tabela para vocês, que isso realmente vai fazer a diferença para vocês, tá? O chmod, como eu falei para vocês, ele serve para mudar a permissão de um arquivo ou de um diretório, tá? E a gente faz muito isso quando a gente trabalha aí com banco de dados Oracle. A gente muda muita permissão aí, seja de diretório, seja de arquivo, no Oracle Linux, tá bom? Vamos lá rapidinho para o nosso PTT, para eu poder mostrar para vocês o que significa esses números aqui, tá? Pessoal, então olha só que interessante, tá? O comando chmod, quando você passa o número 775, tá? Olha o que significa. Quando você passa o primeiro número 7, você está mudando a permissão do dono, tá? Do dono daquela pasta, do dono daquele arquivo, tá? Esse R aqui, ó, significa read, que é leitura, tá? Esse W aqui significa write, que é escrita, e esse X aqui significa execute, que é execução, tá bom? Então, quando você dá a permissão 7, você está dizendo que o dono, ele pode ler, ele pode escrever e ele pode executar. Quando você dá o outro 7, de novo, tá? Você está dizendo que o grupo, tá? Quem está no grupo, tá? Pode ler, escrever e também executar. O número 7 significa que todas essas permissões estão ligadas, tá? E se você der um outro 7, você tá dizendo que outros, né, que não são dono nem grupo, também podem, olha só, ler, escrever e executar, tá? Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com o número que você dá para determinado diretório ou para determinada pasta, tá? Quando eu dou o 775, eu estou dizendo que o dono e o grupo podem fazer tudo e outros, né, que não seja dono e grupo, pode apenas ler e executar, mas não pode escrever nada, seja no diretório ou no arquivo. Ficou claro isso daí, pessoal? Essa tabelinha aqui é essencial para você executar o chmod, tá? Você precisa saber o que você está fazendo, tá? Porque segurança é uma prioridade quando se trata dos dados, que é o ativo mais importante de uma empresa. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso terminal, pessoal. Então, comandinho chmod, tá? Para poder trocar aí a permissão de um diretório ou de um arquivo, tá bom? Vou dar um clear aqui, tá? Vou dar um ls-lh. E um outro comando que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Ainda aqui, ó, nessa linha aqui da pasta Felipe, tá? Nada disso aqui tá aqui por acaso, tá, pessoal? Cada informaçãozinha dessa aqui, ó, tem um porquê, tá? Então, você já aprendeu o que essa informação aqui significa. Só uma observação. Esse Dzinho aqui na frente, ó, que eu não falei para vocês, tá? Ele significa que é um diretório, tá? Se você reparar, esse arquivo aqui, ó, o patchsearch.xml não tem um Dzinho aqui. Significa que ele é um arquivo e não um diretório, tá bom? A próxima informação que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, Oracle, é o dono dessa pasta, tá? E o Oracle, né, no caso é o dono, e o OnInstall, tá? É o grupo dessa pasta aqui, tá bom? E a gente também, pessoal, utiliza muito um comando que chama shun, tá? O chmod, ele troca as permissões, e o shun, você pode utilizar ele para você trocar tanto o dono quanto o grupo, tá? De uma pasta ou também de um diretório ou também de um arquivo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui a pasta Felipe, tá? Tá com o dono Oracle e no grupo OnInstall. Se eu quiser, por exemplo, trocar isso para root, ó, e dizer que agora o root é o dono também no grupo root, ó, eu passo, tá? Deixa eu colocar aqui, escrevi errado. Eu passo o comando show e aí eu falo, o dono é root, o grupo é root, na pasta, no caso, no diretório Felipe, tá? Ah, pessoal, nesse caso aqui, ó, ele deu operação não permitida, eu esqueci de trocar por usuário root, tá? Então, para a gente poder efetuar essa operação, vamos logar com o root, tá? Coisa que a gente já aprendeu, su traço, tá? Então, su traço, e não precisa escrever o nome do usuário quando for o root, tá? E a gente coloca aqui base 2019, vou entrar com o usuário root, tá? Vou aqui no meu home Oracle, e eu vou dar de novo o comando shun, tá? Então, shun, root, root, pasta
Felipe, tá? E olha só, agora vai funcionar, tá bom? Reparem que aqui a pasta Felipe, ó, tá com Oracle on install, tá? Eu vou dar um clear e vou dar um ls-lh. Olha só, agora eu mudei. Agora quem é o dono é o root e o grupo dessa pasta também é o root, tá? Se eu quiser voltar para o que estava antes, tá? Eu dou novamente o comando show, passo o nome do dono que eu quero, passo o nome do grupo que eu quero e passo a pasta ou o diretório, passo o diretório ou o arquivo que eu quero, tá bom? Feito isso, ó, ls-lh, voltei para o que estava antes, tá? Oracle on install. Perfeito então, pessoal. Vou dar um clear aqui, tá? Então estamos chegando ao fim dos nossos comandos, tá? Estão acabando. E o próximo comandinho que eu quero mostrar para vocês é o comando echo, tá? O echo ele serve tanto para você, por exemplo, colocar uma informação dentro de um arquivo, mas a gente utiliza muito, tá? Quando a gente trabalha com Oracle Database, a gente utiliza para poder verificar uma variável de ambiente, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a minha variável Oracle Home, tá? Então eu dou um echo e passo a variável que eu quero, que nesse caso aqui é o Oracle Home, tá? Não tem nada setado no momento, tá? Até porque eu estou com o usuário root, por isso que não tem nada setado. Vou fazer o seguinte, vou trocar para o meu usuário Oracle, SU Oracle. Voltar aqui para o meu usuário Oracle, vou dar um clear aqui e vou rodar de novo o echo Oracle Home. E olha aqui, pessoal, agora eu realmente tenho uma variável de ambiente, ó, que é a variável do meu home, tá? Do meu Oracle Database, tá? Se eu quisesse verificar uma outra variável, ó, eu dou aqui, ó, echo $Oracle Seed, ó, e eu consigo verificar qual é o Oracle Seed do meu banco. Eu poderia fazer com uma outra variável, que é uma variável pet, tá? Por exemplo, tá? E aí eu tenho, ó, a minha variável pet, tá? Então a gente utiliza realmente muito o echo para poder verificar qual é a variável que está setada no momento aqui no Oracle Linux, principalmente para o Oracle Database, tá bom? Pessoal, um outro comando, tá? E esse comando eu utilizo muito no dia a dia, tá? Que é o comando tail, tá? O tail serve, tá, para algumas coisas, mas eu utilizo ele basicamente para monitorar o log em tempo real. Então como é que eu faço isso, pessoal? Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro da minha pasta Felipe, tá? Dentro da minha pasta Felipe não tem nada, tá? Eu vou criar um arquivo chamado log.txt, tá? Log.txt. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um clear aqui, ó. Eu vou dar um tail dentro desse arquivo, ó. Tail-f no log.txt. E aí é o seguinte, pessoal, eu estou monitorando tudo que vai entrar nesse log aqui em tempo real, tá? Então, tudo que for escrito aqui dentro do log.txt, o comandinho tail vai mostrar aqui. A gente utiliza isso realmente, eu pelo menos muito no dia a dia, para poder monitorar o log em tempo real, para ver o que está acontecendo seja no meu banco, seja no meu arquivo de log, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela, que eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês, ó. Eu vou abrir aqui um outro terminal, tá? E aqui nesse terminal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou rodar o comando echo. Como eu falei para vocês, o echo serve para algumas coisas, tá? E uma delas é para escrever no arquivo. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar o echo log igual está tudo bem, tá? E vou colocar aqui, ó, para escrever no arquivo, tá? Que a gente está monitorando, que é o log.txt. Então, olha só, pessoal. Reparem que assim que eu dou o comando echo, tá? Ele já mostra aqui, ó, log está tudo bem. Então, finge que isso aqui é um log. Ó. Log está tudo bem, olha lá. O tail está mostrando ali do lado esquerdo, ó, que está tudo bem, tá? Imagina agora, ó, que deu ruim no Oracle, tá? Então, deu ruim, tá? Olha lá. O tail vai mostrar que agora deu ruim, tá? No log que eu estou monitorando, tá bom? Então, o comandinho tail, pessoal, eu vou minimizar aqui, ó, serve para isso, tá? Ele monitora, tá? Algum arquivo em tempo real e eu realmente utilizo muito para log, tá bom? Então, realmente, o tail é um comando que é uma mão na roda aí no dia a dia para quem trabalha com banco de dados Oracle, tá bom? Vou dar um clear aqui. Um outro comando, pessoal, e que é um comando bem bacana também, é um comando de alias, tá? O que acontece? A gente costuma monitorar no Oracle muito o alert log do Oracle, tá? Porque lá no alert log é onde mostra realmente tudo. O que está acontecendo, se teve algum problema, e a gente realmente monitora
em tempo real aí o nosso alert log, tá bom? E o alert log, pessoal, ele fica localizado numa pasta bem lá no fundo da pasta Oracle, tá? Então, geralmente, quando você instala o seu Oracle, você coloca no U01. E aí você tem que entrar U01, app, Oracle, Dialg, RDBMS, Trace, Alert, tá lá dentro, tá? O nosso alert log. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês porque eu já tenho um banco de dados instalado. Então, olha só. U01, app, Oracle, Dialg, RDBMS, tá? Vou colocar agora o nome da minha instância, RSL1, Trace, tá? E aqui dentro do meu Trace, ó, eu tenho aqui para cima, ó, se eu subir um pouquinho aqui, ó, que tem muita coisa aqui dentro. Subir mais um pouco, ele tá aqui em cima, olha só. Eu tenho o alert log, tá? Aqui da minha instância, que é o RSL1. E aí é o seguinte, ó. Vou copiar isso aqui, ó. Se eu der um tail, -F, eu acho que eu não copiei, pessoal. Então, eu vou escrever aqui, ó. Alert, underline, ORSL1.log. Olha só. Eu vou estar monitorando, ó, em tempo real, o log que está aí do meu banco de dados, tá? Da minha instância. Então, ele está me dando aqui algumas informações, ó, tá? Como, por exemplo, aqui, o meu DB Recovery File Dash Size está em 3,2%, tá? De uso. Não se preocupem com isso agora, eu só quero mostrar para vocês que o alert log ele fica nesse local aqui, ó, tá? O 01, app, Oracle, Dialg, RDBMS, RSL1, RSL1 Trace, tá? Então, sempre que você quiser monitorar o seu alert log, tá? Você vai ter que entrar nessa pasta imensa aqui, tá? E uma coisa bem legal, um comando bem legal que eu quero mostrar para vocês, tá? É o seguinte, você consegue criar um alias, então olha só, eu posso criar um alias, tá? Desse caminho imenso aqui e executar o meu alert log com um simples comando de alert, tá? Então, olha só que bacana, pessoal. Eu vou criar um alias, vou chamar de alert igual, vou colocar aqui uma aspa, tá? Vou copiar todo esse caminho aqui, ó. Para você copiar um comando no Oracle Linux é Ctrl+Shift+C, tá? Eu tinha apertado o Ctrl+C, por isso que deu errado. Para colar, Ctrl+Shift+V, tá? E aí é o seguinte, vou passar aqui o meu alert log, tá bom? Pessoal, feito isso, ó, eu vou criar um alias do meu alert log. E aí é o seguinte, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, para minha pasta home, tá? E eu simplesmente dou o comando alert. Ah, pessoal, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui, tá? No comando, a gente tem que passar aqui na frente, ó, do caminho, o comando, né? De tail-F, senão ele não vai entender o que ele tem que fazer, tá? Então, olha só, estou criando aqui o alias de novo, porque eu esqueci de passar aqui o tail-F, tá? Vou dar um Enter aqui, e agora sim, ó, eu estou no meu home, eu simplesmente passo o meu alert, e olha que bacana, ele já está monitorando o meu log, tá? Eu não preciso mais entrar nesse lugar imenso aqui, tá? Eu simplesmente posso dar um Ctrl+C aqui e sair, cheguei aqui no meu Oracle Linux, quero monitorar o meu alert log, dou um alert, acabou, já estou monitorando. Pessoal, mão na roda no dia a dia. Esse comando é realmente um comando ninja. E, cara, anota aí, escreve aí, porque realmente você vai precisar dele no dia a dia. Beleza? Vou dar um Ctrl+C aqui para sair. E para fechar, pessoal, mais dois comandinhos para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? É um comando também que a gente utiliza muito, é o comando de SSH, tá? Se você quiser, por exemplo, conectar aí, você estiver trabalhando, por exemplo, com Oracle Hack, você quiser conectar em um outro servidor, geralmente a gente trabalha aí com SSH, porque você está num servidor e conecta em vários aí, tá? Então você utiliza o SSH e você passa o usuário, tá? E você pode passar o IP, tá? Do servidor que você quer conectar. Nesse caso aqui é 31. Eu não tenho um outro servidor para me conectar, então eu vou conectar no meu mesmo, tá? E aí eu passo IES aqui, passo o password e já estou conectado através de SSH no meu outro servidor. Nesse caso aqui, como eu falei, eu não tenho outro servidor para conectar, então eu só quis mostrar para você o comando e usei no meu próprio servidor, tá? Mas aqui poderia ser 32, tá? Aqui no SSH poderia ser Oracle @192.168.15.32, tá? Se eu tivesse esse IP, se eu tivesse um servidor com esse IP, mas como não tem, ó, ele não vai funcionar, tá bom? Mas comando SSH serve aí para você, por exemplo,
conectar em um outro servidor através do seu, tá? Muito útil também no dia a dia, tá? E para fechar, pessoal, o último comando é o comando para você acessar, tá, o SQL Plus do seu banco de dados, tá? Então, por exemplo, você tem um banco de dados funcionando e você quer acessar o SQL Plus para você, por exemplo, começar a rodar alguns comandos em SQL. Como que você faz, tá? Você escreve SQL Plus, tá? Passa o usuário e passa a senha desse usuário, tá bom? Nesse caso aqui eu estou me conectando com o System, tá? E a minha senha é Base 2019, tá bom? E aí, olha só, eu já estou conectado agora na minha instância, tá? No meu Oracle Database, na release 19.5.1. Nesse caso aqui, é um outro assunto, mas eu tenho uma RU e uma RUR aplicada nesse banco de dados, tá? Foquem apenas no comando de SQL Plus para você acessar essa ferramenta fantástica, tá? Para você começar a rodar comandos SQL aí no seu banco de dados. Beleza, pessoal? Então foi isso, tá? 21 comandos aí que eu mostrei para vocês no Oracle Linux, que é realmente essencial para quem trabalha com banco de dados. Eu acho que essa ficou uma aula um pouquinho longa, tá? Mas, pessoal, é realmente uma aula muito bacana. Eu acho que esses comandinhos aí vai ajudar muita gente, tá? Quem está começando principalmente aí no mundo de Oracle Database. Eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails de pessoas, né, que querem saber um pouco mais sobre o Oracle Database, mas perguntam se vai ser passado algum conteúdo em um Windows, tá? Porque não tem conhecimento em Linux. Pessoal, esqueçam isso, tá? Foquem principalmente em Linux. Ah, quer dizer que eu não vou mais aprender o Windows? Não, aprendam também porque o mercado tem, tá? O mercado tem Windows, mas, cara, o banco de dados Oracle, ele funciona muito melhor no Oracle Linux, aí não tem nem o que discutir, tá? É essencial que vocês aprendam Linux, beleza? Então foi isso para a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.